Se naquele instante Zé Cavalcante teve que dizer à ditadura militar que a OAB não iria coanestar com a tortura e com o desaparecimento de presos políticos, hoje faz-se necessário, como uma planta a ser regada no dia a dia, a defesa da democracia, a defesa das instituições republicanas e, sem dúvida alguma, nós temos este elo histórico. A história não é um dado, a história é construída. Um homem do coração puro, um homem de um coração cívico, um homem de amor às causas democráticas, mas um homem que ama as pessoas. É o nosso homenageado centenário José Cavalcante. Por isso que é com muito júbilo que retorno a esta Casa Cidadã, em nome do Tribunal da Cidadania, STJ, em nome do Conselho da Justiça Federal, para este evento OAB, Estado de Direito e Democracia. O doutor José Cavalcante Neves integra a galeria de ícones da advocacia brasileira, tendo exercido com coragem e desenvoltura a função de presidente da Ordem dos Advogados, num período em que ser advogado era ao mesmo tempo motivo de orgulho e de ameaça. O indefensável ato institucional número 5 tentava impor aquilo que se opõe à própria essência da advocacia. E o doutor José Neves teve um papel grandioso na construção de um caminho viável para a abertura política, vislumbrando sempre a liberdade e a democracia. E hoje é um dia importante, onde a gente vê o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil podendo fazer uma homenagem, justa homenagem, a um pernambucano que teve um papel fundamental na construção da nossa democracia e da história que hoje nos permite estar aqui representando os recifenses, representando a sua cidade. Sempre teve um papel pautado pela correção e pela coragem. Falar sobre José Cavalcante Neves é falar sobre a OAB, é falar sobre democracia, é falar sobre legitimidade. Eu inicio com a frase exatamente do presidente José Neves. Não há legitimidade no desenvolvimento econômico que não esteja condicionada pelas linhas de um Estado constitucional de direito. Este condicionado, por sua vez, pelo resguardo permanente dos direitos e garantias individuais. Essa frase ela poderia ter sido dita ontem, mas ela foi proferida em 1970, há mais de 50 anos, pelo então presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Pernambuco, José Cavalcante Neves. O doutor José Cavalcante Neves, nos momentos mais difíceis da conjuntura nacional, legou-nos um admirável exemplo de coragem em defesa dos direitos e garantias fundamentais, especialmente da garantia do habeas corpus, suspensa pelo ato institucional número 5. Igualmente, foi intransigente em sustentar as prerrogativas do judiciário, pois instituídas em favor da coletividade. Eu queria falar um pouco dessa árvore frondosa que agora tem 100 anos, é a centenária, e dos galhos. Esses galhos que foram criados, que foram preparados para a vida. Cada um trouxe a sua história, mas Zé Cavalcante Neves, ele teve a tarefa de nos representar nos momentos mais sombrios, em que o silêncio era o mais cômodo, de que o nada a fazer era a resposta de boa parte da sociedade brasileira, inclusive da magistratura e do Ministério Público. Então, celebrar 100 anos do exemplo de luta, para nós é muito importante. É mais que isso, é a nossa forma de agradecer aos que lutaram. Muito já se falou sobre o Zé Neves, e eu gostaria apenas de dar um depoimento a respeito do exemplo. O exemplo de vida, o exemplo do homem, o exemplo do ser humano que, em determinado momento de sua vida, emprestou parte do seu tempo na luta pelo fortalecimento da democracia a partir do fortalecimento da advocacia. Doutor José Neves foi um homem que marcou sua carreira profissional pautada na defesa da democracia. Não à toa, doutor José Neves foi líder nacional na advocacia no momento em que o país buscava sua redemocratização. Enfrentou com coragem inerente à profissão os ataques que a classe vinha sofrendo. Dr. José Neves é, antes de tudo, um democrata,
Isso jamais pode ser esquecido. Os valores da democracia estão sempre sendo testados na humanidade e um advogado jamais pode perder de vista o norte dela. É em Dr. Zé Neves que devemos pautar a nossa conduta, a nossa defesa da democracia. A trajetória do Dr. Zé Neves, neste momento, não deixa de ser um fato curioso para todos nós, porque nós vivemos um momento em que somos continuamente instados a reafirmar o que é óbvio, a reafirmar a importância da democracia, a reafirmar a importância do Estado de Direito, a combater tentativas de ruptura da ordem democrática. O Dr. Zé Neves trouxe essa marca indelével, essa marca inegociável, que é a marca da coragem e da força, né, da OAB. E é muito legal ouvir isso. Quem perde a coragem, né, perde tudo. E eu disse na frase exatamente isso. O doutor Zé Neves, ele era intransigente, ele era incansável na defesa das liberdades, dos direitos individuais e das garantias constitucionais dos cidadãos. É para mim uma grande honra participar desse evento comemorativo do centenário do Dr. José Cavalcante Neves. Mais do que isso, é um motivo de especial emoção, porque tive ensejo de conviver com o Dr. José Neves ao longo de muitos anos. Este importante evento tem um sentido histórico e afetivo, entrelaçando vários acontecimentos plenos de significado, como ramos de videira. A homenagem ao querido e bravo presidente José Cavalcante Neves pelos seus anos de vida e vivências, e a temática da programação que diz muito com a sua personalidade, com sua pessoa, OAB, Estado de Direito e Democracia. Quem conhece, né, Zé Neves, sabe a importância que ele teve para a Ordem dos Advogados de Pernambuco. Né? Nós todos herdamos, não é, o legado das gestões de Zé Neves. Essa é uma homenagem ao Dr. Zé Cavalcante Neves, é mais do que justa, né? Ou seja, ele foi um advogado que presidiu a ordem num período extremamente difícil, né? Onde as liberdades eram cerceadas de forma rotineira e quando a voz do advogado precisava mais do que nunca ser essencial. E eu tenho certeza que a sua voz, não só como advogado, mas também como presidente dessa casa, ou seja, da Ordem dos Advogados do Brasil, nunca deixou de ser ouvida em defesa do Estado de Direito. Foi marca da coragem, marca da defesa dos direitos da pessoa, da humanidade, das garantias ao Poder Judiciário e do habeas corpus. Foi advogado. Por isso, num evento da OAB, num evento que trata do Estado, Direito e Democracia, fazer homenagem a José Cavalcante Neves, tem como de todo apropriado esse painel da importância do habeas corpus. Dr. Neves é um exemplo que irradia a sua inspiração e irradiará ainda por muitas gerações. A elevada honra que tenho de participar desse seminário é porque eu entendo que é uma obrigação da advocacia nacional que vem sendo cumprida pela nossa OAB, por todo o sistema. Há uma programação extensa e fértil para celebrar esse centenário, em saudar um homem que realmente marcou um ponto de inflexão na definição do arquétipo institucional da nossa OAB. O exemplo do doutor José Neves é um exemplo de uma trajetória de vida, uma trajetória de lutas que nos serve de permanente inspiração. Esse grande líder que o Estado de Pernambuco deu ao Brasil é, sim, bússola e farol para que sigamos nessa caminhada. Nós aprendemos na família que a coragem cívica é fundamental para a luta pelos direitos humanos. José Cavalcante Neves nasceu em Pesqueira, Pernambuco, em 3 de julho de 21, filho de Júlia Cavalcante Neves e José Neves Filho,
que foi desembargador do Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco e interventor do Estado de 45 a 46. Casado com Célia Beatriz da Costa Pinto Neves, foram 78 anos de uma convivência harmônica e respeitosa, da qual surgiram 12 filhos, 31 netos, 37 bisnetos e uma trineta. Afirmo com toda a convicção que Célia Beatriz, sua mulher, companheira de sempre, foi decisiva para sua vitoriosa carreira na advocacia e na militância da OAB. A maior liderança que já existiu na Ordem dos Advogados do Brasil, de todo o Nordeste, por conta da sua biografia extremamente rica em serviços prestados à classe, mas, sobretudo, à sociedade como um todo, alguém que chega à singularidade de atingir o centenário, né, algo rigorosamente invulgar e inédito no nosso sistema em relação aos ex-presidentes do Conselho Federal da OAB. Eu queria dizer da emoção que é ver vovô completar 100 anos, saber da sua trajetória, saber da sua história e fazer, num momento como esse, uma das coisas que ele mais pregava. É um profundo conhecedor do direito, um estudioso, um intelectual, mas um pragmático do ponto de vista das realizações.